Eu vou passar para o apóstolo. Vem cá, apóstolo. Vem, em nome de Jesus. Vem aqui. Depois a gente canta mais. Dá? Pode vir. Glória a Deus. O barril está cheio de óleo, pode derramar. Apóstolo Biraci é alguém que a gente ama muito. Um homem que nos acolheu. Ele sabe, né? A gente sempre fala, né? Nos acolheu nessa cidade de uma forma muito especial, né? Eu sou grato a Deus por o Senhor ter apresentado grandes homens de Deus a nós, né? Glória a Deus. Obrigado por estar aqui, apóstolo. Eu sonhei em estar aqui, eu não sabia que era aqui. É. Meu Deus, onde está essa gente? Era lá em cima, no alto. Onde estão? Daqui a pouco o senhor conta. Vou pedir o pastor Gonçalves para ver que está orando pelo apóstolo. Pode ser? Ora por ele. Aí o senhor pode seguir. O relógio aqui, ó, é a unção. Essa unção já veio também. Que é os relógios daqui tudo quebra. Acaba a pilha. Graça e paz, irmãos. Amém? Pai, muito obrigado por esse momento na sua presença, Senhor. Nesse momento nós colocamos nas tuas mãos, Pai, o apóstolo Biraci, Pai. Nós te pedimos que o Senhor use o apóstolo, Pai, e que ele traga uma palavra do trono da graça que nos será apresentada, Pai. Que tu fale através do apóstolo, Senhor. Que tu use esse homem de Deus, para que nós, ao final deste encontro, Pai, possamos sair todos abençoados em nome de Jesus. Amém? Dá uma alegria nas pernas, sempre, né? 60 anos que eu sirvo a Jesus, ininterruptos. Deixa eu me exibir aqui um bocado. Sou casado há 55 anos, completo dia 28, próximo. Então daqui a 2 semanas, né? Daqui a uma. Agora, na outra semana. E sou pastor há 49 anos de ordenação. Já sou aposentado, que eu sou funcionário público aposentado. Aposentei com 47 anos de idade. E fiquei 30 anos na caserna, que eu sou militar. Como eu não gostava muito de tirar férias, tinha que botar paciência, 2 licenças-prêmio não gostei, não queria nem saber, mas não sabia que isso ia para o meu registro lá, né? E cada licença-prêmio não gozada, ela contava em dobro. Licença-prêmio são 6 meses que o funcionário tinha, né? Agora eu não sei como é que é mais. Então, se tornava em 1 ano. Então, tinha 2 anos de licença-prêmio. Eu não gozei muitas férias, que contava também. Juntando tudo isso, eu já estava com 33 anos de serviço. E não sabia, eu pensava que estava com 27, 28 anos de serviço, na verdade. Mas essa benesse, né, de acumular o tempo não gozado de férias, etc., eu fui aposentado. E eu estava numa fase tão boa no meu serviço, e eu estava viajando para os Estados Unidos, que eu faço parte da comunidade do DARE de Los Angeles. É um trabalho feito pela polícia de Los Angeles. Eu sou da polícia militar, sou capitão. Eu tinha feito exame de saúde para ser promovido, e fui sem olhar. Não tinha cantado a minha promoção, não. Porque lá eu fiz parte de um curso que nos preparava para cuidar de criança entre 8 e 12 anos, ensinando a dizer não às drogas. É um programa que foi organizado por policiais que eram pastores, evangelistas, crentes fiéis lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. E nós trouxemos para o Brasil, tive a honra de implantar aqui em Teresópolis com o nome de ProERD. Alguém já ouviu falar no ProERD? Rapaz, hoje é dia a
As crianças gostavam muito. Eu chegava do parque, hoje é dia de Proed! Aí cantava uma musiquinha. Eu estou dizendo isso para os irmãos, que é uma honra. Eu tenho uma caminhada, mas incrivelmente, tenho 80 anos de idade. E, incrivelmente, as pessoas, pastor, está na hora de separar. Só vira essa boca para lá, está amarrado, em nome de Jesus. Porque Deus colocou na minha mente tanto projeto, eu tenho coisas que eu quero fazer, mas o pastorado local, né, não é que nos atrapalha. A gente é responsável, quem cuida de ovelha, lá são mais de 1000 ovelhas. Embora nessa confusão que houve, eu fico olhando lá, às vezes tem umas 500 pessoas só na igreja, o máximo é 800, cadê essa? 1.300 membros, né? Um bocado veio para cá, que Jesus mandou. Mas a verdade é que cuidar de ovelhas, né, é um cuidado sacerdotal mesmo, é um sacerdócio mesmo, não tem tempo, não tem, verdade? Então a gente não pode fazer como alguns fazem. Cuidar de ovelha não é como ser funcionário público, tem meu horáriozinho, cumpri minha missão, acabou, verdade? Embora alguns pastores façam isso, né? Só no dia do culto, aqui é sábado, mas lá é domingo. Domingo à noite chegando no culto, ainda chega atrasado, as peças raras, verdade? Vai embora para casa, você não vai na igreja, não, os funcionários estão lá, o pessoal está lá, o presbítero está lá, não sei quem está lá. Falei, não é do meu time não. Eu faço expediente na igreja, eu atendo, eu quero falar para me exibir, não, mas eu sou psicólogo cristão, né? Não posso falar, porque não é reconhecido no Brasil. E a nossa área é de counseling, né? Quando você termina lá o curso, você não sai doutor, né? Só quando faz o doutorado. Eu fiz o mestrado e não pude voltar para fazer o doutorado. A minha área é aconselhamento, e aconselhamento de casais e acompanhar comportamento de criança. Então não tem tempo. E eu me propus a não abrir consultório, porque até não é reconhecido no Brasil, então não posso fazer isso. A me dedicar e cuidar do povo, da igreja, mas, irmão, parece que não sobra tempo para nada. O meu maior problema são os casais, né? É natural, isso não é um problema. Família é o alvo principal de Satanás na igreja, porque a igreja existe sobre as famílias. Se a família vai bem, a igreja vai bem. Se a família vai mal, a igreja vai mal. Então, essa é a meta de Satanás. Então, o meu maior problema é cuidar da família, cuidar de criança também. Aí não sobra tempo. Eu durmo 4 horas por noite, contínuo. Eu sou aposentado já, mas não durmo mais do que 4 horas por noite. Por causa de quê? Você está velho, não aguenta. Não é isso não. O velho dorme mais, não é? Mas não é por isso não. É porque tem tanta coisa para fazer, organizei a minha vida. Até meia-noite e meia, tenha santa paciência. Eu estou trabalhando, estou ligado mesmo. E não consigo acordar depois de 5 horas da manhã. 20 para as 5 horas já estou de pé e já estou ligado. Ponto. Não durmo mais do que 4 horas por noite. E como é que não tem tempo, né? Pois é. Aí eu orei ao Senhor, como é que vai ser? Tem algumas igrejas na minha cobertura, Juiz de Fora, Cabo Frio, aí até lá nos Estados Unidos temos uma igreja lá, né? Cujos pastores eu consagrei e mandei para lá, em Boca Raton, pertinho de Miami, né? Na Flórida. E falei, Jesus, como é que eu vou fazer? Eu não visito as igrejas, não visito as congregações, eu preciso fazer isso, não dá tempo. Aí Deus me deu a inspiração para separar um dos pastores para cuidar da igreja local, pastor da igreja local. Aí passei a bola para ele, só que piorou o negócio, que eu tenho que cuidar dele, orientá-lo até que fique mais maduro, né? Mas é assim mesmo, né? Mas agora eu posso também visitar. Por que eu estou aqui hoje? Porque eu estou mais folgado e eu quero fazer um trabalho apostólico, visitar as igrejas, estar junto. Eu gosto de escrever, sou metido a escrever, escrevo mal pra caramba, né? E sou formado em letras, né? Português e literatura, mas só Jesus na prova. Mas escrevo, já estou no meu 6º, vou para o 7º livro editado, todos eles esgotados, né?
O último foi agora na Casa Publicadora das Assembleias de Deus. É a vida de um grande homem de Deus, pioneiro pentecostal. Já esgotou também lá na Casa Publicadora. E eu tenho tanta coisa que eu quero escrever para deixar como um legado, né, como ajuda de experiência e de conhecimento que Jesus me permitiu, né, adquirir para os pastores mais novos, para a igreja. Eu quero fazer isso, já comecei a trabalhar, tem muita coisa. Por isso que não dá para eu ficar o tempo todo sentadinho no computador escrevendo. E quando um momento que Satanás luta tanto contra a igreja, certamente eu preciso estar na vanguarda com eles. Agora está lá um grupo bom de pastores. Estou falando isso para os irmãos, para vocês me conhecerem um pouco melhor. Eu quero dizer, por exemplo, para mim é uma honra muito grande, e guarda bem essa palavra, honra, né? E estou grato a Deus por estar aqui. Não estou admirado, porque eu só esperaria isso de vocês mesmo, doutora Raquel e Guilherme. Progresso. Eu quero hoje, eu estou aqui, não poderia estar. Nós temos um trabalho, você viu lá, né? Eu contei 260 mulheres lá. A minha filha, a pastora Cláudia, está fazendo um trabalho hoje com o tema Sou Mulher. Ela é psicanalista também, é advogada, juiz arbitral, se dedicou a cuidar de gente. Agora não dá mais tempo de cuidar lá fora, está só na igreja, né? E hoje ela marcou para hoje um trabalho interessante, né? Questões emocionais, relacionamento. As pessoas têm muita dificuldade de relação interpessoal. Então ela fez um roteiro muito, muito bom. E está lá um grupo grande. Ela bem aceita nessa área, né? E eu precisava estar junto com a minha esposa, está lá também, para dar um apoio logístico, pelo menos, né? E falei, não, olha, mas eu tenho o dever moral de estar aqui. Eu não poderia estar. Mas eu estou aqui hoje para fazer uma restituição. E é restituição da honra. E o resto eu vou falar depois, ok? Porque por acaso, o título da mensagem que ele pediu que eu falasse era sobre princípio da honra. E é um assunto que não é, como nós somos pentecostais, mas aqui já vi que não tem vício. Não tem aquele exagero. Tira o exagero, não é exagero. Aquela liberdade que se tem, é que a gente esquece de alguma disciplina que precisa ter, não é verdade? Tem alguns que se acostumaram tanto a pular, bater na mesa, aleluia. Eu não estou criticando isso, não. Eu vou dizer, por que não estou? Eu era um crítico dessas coisas. Isso, acho que até carne pura. Esse pessoal pula daqui, pula dali, se joga no chão, aquela gritaria, para com isso. A gente tem controle, tem que ter educação, tem que ter linha. Eu sempre fui assim, meio cauteloso, meu temperamento é fleumático, eu não sou muito estar falando, só quando eu estou no púlpito. Eu tenho cautela, eu vou falar, eu tenho vergonha de tudo. Se você falar alto comigo no meio da rua, homem de Deus, e aí? Se você fizer isso, o primeiro buraco que eu encontrar, eu me enfio. Eu morro de vergonha dessas coisas. Se você conversar comigo, não tem pessoa que fala alto, é o timbre de voz mesmo. Eu fico com uma vergonha tremenda, doido para parar a conversa. É o meu temperamento. Talvez por isso tenha assim, alguns limites, né? E um deles é que eu custava muito a aceitar alguns comportamentos. Até que, um dia, eu ainda não era batizado com o Espírito Santo, nós vínhamos, eu estava saindo de um curso que nós estávamos fazendo, lá perto da escola de samba de Mangueira, Rua Visconde, Niterói, só de Jesus lá para onde eu me meti, irmã. Aí saí de lá, e não estava de carro, estava de táxi, né? E 3 irmãos da minha igreja junto. E o motorista, por acaso, era crente também. E eu estava meio na carne, porque fui para a vigília, tá? Essas orações todas, Jesus não me batizada com o Espírito Santo. Não é possível. Aí, eu não vou prosseguir, não. Aí sentei no banco de trás do carro, mais 2 irmãos do meu lado, e o presbítero Fausto, né? Na frente, o motorista.
começou a contar uma bênção. Nisso eles começaram a falar em língua, naquela alegria. E eu fiquei olhando aquilo, Jesus querido, começou a criancice. Porque eu estava meio chateado com Jesus, né? Aí o carro, quando nós estávamos passando no centro do Rio de Janeiro, em direção à Praça Aquino, íamos apanhar as barcas, né, para ir para Niterói, atrás da igreja Candelária. Irmãos, olha que coisa, Deus faz como Ele quer, né? Eu estava na carne, estava aborrecido, eles falando em língua estranha, eu não falava. Aí o motorista contou uma bênção que aquilo me tocou também. Aí eu dei uma parada, voltei para o Espírito. Fiquei olhando e falar, rapaz, é que não dá tempo de falar o que foi. Tão maravilhosa, como é que Deus faz? Aí o irmão Fausto, que era um presbítero, ele começou a falar uma rajada de língua, assim, aquela entrou na minha alma, é como se tivesse ligado um interruptor. Pá! Quando ele começou a dar a minha primeira palavra em língua, parece que aquilo refletiu em mim. Eu não faria isso de jeito nenhum que eu fiz. Rapaz, me deu uma emoção. Comecei a falar em língua estranha. Jesus me batizou com o Espírito Santo. Jesus, eu nem percebi que o negócio era esse, né? Aí parou e eles olhando todo mundo para trás, um até começou a rir também, mas não de zombaria, agradecendo a Deus. Deus é fiel. Quem é fiel por causa de quê? Eu querendo falar outra coisa, não conseguia. Não é que eu te perdi o controle, não. Eu não queria falar outra coisa, não. Eu queria viver aquele momento, aquela coisa boa. Quando abriu a porta do carro, eu saltei e disse, rapaz, em sã consciência você não faria. O que eu fiz? Disse que eu dava pulo assim de 2 metros, rodava no ar, chorava e gritando, falando em língua, todo mundo olhando na rua, entramos lá nas barcas, né, na estação, tinha que passar pela roleta. Que roleta? Pulei a roleta. Jesus, eu não faria isso de jeito nenhum. Pulei a roleta, falando em língua, chorando. Um dos seguranças das barcas, né, tem um uniforme, era um presbítero de uma igreja, Assembleia de Deus também. Quando ele viu que ele começou a falar em língua também, só Jesus na prova. O que eu arrumei? Me seguraram, para de falar nada. Mas eu não era uma coisa inconsciente. Eu sabia que estava fazendo aquele estardalhaço todo. Quer saber? Que coisa boa sentir a presença de Deus. Plantar batata com essa frescurada. Se quiser gritar, grita. Quiser pular, pula. Quiser dançar, dança, jogar no chão. Deixa Deus operar. Cheguei a essa conclusão. Então, quer dizer, retiro a minha palavra. Nunca mais falo nada. Ainda fico meio com vergonha. Sempre um troço meio exagerado. Se puder controlar e tal. Mas deixa Deus agir, deixa o povo. Não tem uma música, deixa o menino rodar, deixa o menino, deixa Deus falar, deixa Deus fazer, deixa Deus mover. Não tole não, porque se você fica com muita etiqueta, você vai tolindo a ação. Não é que o Espírito Santo é que faz isso, é você que faz, é você que grita, é você que se alegra. Porque há uma liberdade. Por que você grita e alegra? Porque a unção do Espírito Santo está em você. Cada um tem uma maneira de agir, deixa Deus mover. Então, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, estou grato a Deus. E eu estou aqui porque eu quero restituir, fazer uma restituição, vou deixar no finalzinho. Já senti que tem liberdade para isso. Vocês vão ficar espantados, Guilherme, de você fazer o convite numa coisa que eu tinha pedido a Deus que eu precisasse estar aqui. E, por acaso, quero deixar um convite, seria próxima segunda-feira, mas por causa do trabalho que está terminando hoje, a minha equipe está todo mundo já cansado, eles trabalharam muito para aquela que você estava vendo lá, né? Então vamos deixar, talvez para outra segunda-feira, o que é, não sei se eu cheguei a falar para você, eu faço uma reunião mensal com os pastores ou com os obreiros que estão na minha cobertura, tanto de lá como de outras igrejas. E nós vamos começar a falar sobre os 5 princípios cristãos que são mais no que diz respeito à liderança. Princípio de autoridade, princípio de submissão, princípio da honra, princípio princípio da honra, né? Princípio de autoridade, princípio de submissão, princípio de obediência, princípio da honra e princípio da excelência. Cada vez eu vou falar de um deles. O primeiro princípio que vamos falar agora é o princípio da autoridade. Que não é a pessoa, mas é o manto que está sobre a pessoa. É uma ação divina que está sobre a pessoa. É essa ação que a gente tem que respeitar.
toda alma esteja sujeita a uma autoridade constituída, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Capítulo 13 de Romanos, eu acho, né? Quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E quem resiste traz sobre si condenação. E aí vem todo um desdobramento. Aí quero deixar o convite aqui, o Guilherme, para os seus pastores, caso queiram estar conosco. Presbítero temos aqui, mas vai ter, se preparem. Pastores, presbíteros, evangelistas, missionários e diáconos. Essas 5 ordens faz parte da liderança. Então, a liderança que está lá, que está na igreja, é convidada a estar com você e a doutora Raquel lá conosco. Vai ser à noite, a gente tem um café gostoso, um tempo de comunhão. E o assunto que nós estamos tratando, por acaso, estamos, como diz, está ligado, né, Guilherme? Estamos ligados. É o mesmo assunto que eu vou falar, talvez, daqui a 3 meses. Mas não é um assunto do culto de avivamento, né? É um assunto didático. Não sei porque você escolheu isso. É um assunto que está mais ligado à cognição, é aprendizado. E é um assunto que exige, para você entender e tirar proveito, bastante atenção. Essa é aquele quando se alegra, fecha os olhos e tal, o pastor está pregando, né? O pregador está pregando, mas está nadando no Espírito. Aí você não vai alcançar. Esse momento é o momento de prestar atenção. Até porque a forma de encaminhamento desse tipo de pregação, que é didática, te leva a pensar. Porque você vai ouvir coisa que você ainda não ouviu. E vai ouvir coisa que talvez tenha ouvido, mas completamente distorcido. Não sabia que era assim, então vai te chamar a atenção. E eu quero falar sobre princípio da honra. E prometo que não vou me alongar tanto, já me salientei muito aqui falando demais. Capítulo 1 Epístola de Pedro, capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 17, e vou ler os 4 versículos. Dizem assim: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo de malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus. Que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Aqui é a palavra de ordem. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. A palavra central é honra, é o princípio de honra. É uma epístola que não é específica. Vocês não sabem que temos várias epístolas no Novo Testamento. Algumas são direcionadas à igreja de tal cidade. Epístola aos Efésios. A cidade de Éfeso tinha uma cultura diferente, etc., né? Com uma influência grega muito forte. Então, a igreja incipiente, iniciante, lá em Éfeso, tinha problemas. Porque a maioria iniciantes do cristianismo eram judeus. E eles tinham alguns conflitos de relacionamento por causa da Torá, por causa do hábito judaico, por causa da maneira de ver a Deus e não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, que para eles não era um impostor. Então tinha epístola direcionada a determinada pessoa, a Timóteo, a vários outros personagens do Antigo Testamento obreiro, que as epístolas diretamente para ele. Mas tem epístola que é universal, não é só para uma determinada cidade, uma determinada igreja, uma determinada pessoa, mas para todos quantos conhecem e amam a Jesus e servem a Deus. É para os cristãos em toda parte, é para toda a igreja, em todos os lugares. Me parece que aqui, olhando o contexto,
o que motivou Pedro a escrever essa epístola e pontuar a importância de se submeter à autoridade e de honrar a autoridade, mesmo que lhe pareça te tratar com injustiça, com grosseria, mas nós temos um testemunho. O que é que as pessoas esperam de nós? Não é revolução, não é ficar aborrecido, não é revidar, não é responder, não é discutir, não é tua atitude. O povo não espera isso de nós, que sabe que o cristão é nova criatura em Jesus, tem um comportamento diferenciado, não é verdade? Então eles querem dizer: ei, honrai, honra todos, honra as autoridades, honra o rei, porque o que estava acontecendo é que ele estava escrevendo para um grupo de pessoas que, embora judeus, estavam sofrendo perseguição, crítica, desprezo. Era um grupo de pessoas que, talvez, eles falam lá, o contexto, era de Ponto, Ásia, Capadócia, Panfilha, Bitínia, eram todos lugares onde começou a surgir a igreja. E de onde surgiu? Porque essa gente esteve lá em Jerusalém, na festa do Pentecoste. Como é que eles souberam sobre Jesus? Logo, porque no dia de Pentecoste aconteceu algo que tem muito a ver conosco, né? Pentecostais, a descida do Espírito Santo. De repente, lá no cenáculo onde estavam reunidos, era um grupo bem grande de crentes, e naquele momento tinha pelo menos 120 que permaneceram buscando, aguardando a promessa do Pai, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Foi esse momento, quando a unção de Deus veio, quando o Espírito Santo veio sobre ele, línguas como de fogo foi repartido sobre cada um deles, começaram a falar em ele conforme o Espírito Santo concedia que falasse, e aí ninguém segurou a onda, rolava pelo chão. Tanto que quando chega, esse povo está bêbado, está embriagado, está cheio de morto, tomaram muito vinho. Pois é, porque perdeu até a linha, porque estavam jogados pelo chão mesmo, gritando, chorando, falando de língua e profetizando. Eles beberam muito vinho. Foi quando Pedro levantou e disse: senhoras e senhores, esse povo que vocês estão vendo aqui não estão embriagados como vós pensais, sendo essa a terceira hora do dia. O que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu filho sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visão e sonharão os vossos mancebos, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito e profetizarão. O pau quebrou, o negócio não foi brincadeira não. E quando aquela gente, eles estavam lá, foi um barulho, foi um mover tão grande. Eu já tive a honra 6 vezes de ir lá em Jerusalém, e 4 delas foi a festa de tabernáculo. Tem 3 festas que os judeus preservam mesmo, e não é festa só judaica, é uma festa bíblica. A igreja toda deveria comemorar. É a festa da Páscoa, o Pessah, a festa do Pentecoste, da colheita, né? E a festa dos tabernáculos. Essa era a festa do Pentecoste, é a mais concorrida. Os judeus de toda a parte do mundo estão lá. E eles estavam lá, é mais ou menos uns 500 metros de distância do templo até o cenáculo. Cenáculo não era nenhum lugar sagrado, não. Pelo contrário, cenáculo era um lugar onde se fazia ceia. Ceia quer dizer refeição que se faz à noite. Os viajantes, os andarilhos, entravam lá para descansar e fazia refeição lá à noite. Como não tinha lugar para eles, a cidade estava tomada, os hotéis, as hospedagens, eles ficaram no cenáculo aguardando a promessa. Não sabiam o que ia acontecer. E foi algo tão grande. De lá, do templo, 500 metros de distância, eles ouviam os barulhos, as línguas estranhas, os moveus, a cantoria, a alegria. Correram todo mundo para lá. E esses homens estavam lá. Quando viram aquilo, não teve como segurar a onda. A Bíblia diz que 3.000, mais de 3.000, aproximadamente 3.000, se converteram diante do discurso de Pedro. Diante do discurso de Pedro. Que faremos, varões e irmãos? Pedro, olha, arrependeu-vos e sejam batizados em nome de Jesus. Eles fizeram parte desses primeiros 3.000 que se batizaram, já saíram lá batizados. Foram para a sua cidade. E quando eles chegaram lá, e foram
disseminando, anunciando, apregoando a palavra de Deus. Por isso já tinha aquelas igrejas que estavam lá, trabalhavam, eram funcionários, empregados de alguns daqueles judeus, e os judeus conservadores perseguindo. Havia uma lamúria. Pedro ficou sabendo disso, que havia um problema. E eles não estavam sabendo como administrar o problema. Alguns reagiam e respondiam: senhores, nós temos um testemunho. Procura honrar as autoridades que estão com vocês. Não respondam. Sejam corteses, sejam sóbrios, sejam cautelosos. É melhor ficar em silêncio. Era isso que ele queria dizer. E a palavra de olha, honre as autoridades, mesmo que eles te tratam mal, honre. Porque a autoridade é uma virtude divina que é colocada sobre aquele que exerce algum tipo de liderança. Então não podia fazer isso. Então, na verdade, a honra é um princípio, é um dos 5. O que é honrar? Honrar é reconhecer a autoridade de quem está sobre você, liderança. É celebrá-la, presenteá-la, homenageá-la, festejá-la, considerá-la, submeter-se, obedecer à autoridade. Então, a honra quer dizer exatamente isso. Eu honro você. Eu quero honrar você. Então o que é honra? Por isso que honra teu pai e tua mãe. E a honra é um segredo do sucesso. Porque honra é uma semente. É uma semente que nós lançamos. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento. Está lá em Êxodo, mas está lá no Novo Testamento, nas epístolas também. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo vá bem e viva longo tempo sobre a terra. Qual é a semente? É a honra. O que é honrar? É reconhecer a autoridade, é respeitar, é submeter-se, é obedecer, é presentear, é comemorar, é exaltar, é salmodiar teu pai e tua mãe. Qual é o retorno? Se é semente, o que você colhe? Tudo vai bem na tua vida, tudo vai bem, e os teus anos de vida se prolongam na terra. Porque tem muita gente que não honra nem pai nem mãe. Amém ou não? Não tem nenhum. Entretanto, tem muito problema. Como Satanás aproveita isso? Como aproveita? Eu não estou nem enxergando nada, mas eu vou pegar aqui, porque pode ser que eu esqueça alguma coisa, e eu não quero sair da minha linha aqui não. Isso aqui é um esboço. Então, querido, a honra é uma semeadura, é uma semente. E quem semeia, colhe na medida e na qualidade que semeia. Se você semeia a honra, você vai colher. Pode saber muitas coisas. Paulo escreve um texto em Romanos, no capítulo 13, versículos 7 e 8. Eu separei aqui, mas eu não lembro bem, que eu não vou falar de cor. 7 e 8. Olha o que diz: portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. É aqui que às vezes fica meio difícil entender. A quem honra, honra. A primeira frase, deixa eu falar aqui, não que eu queira me exibir, dá a impressão, se você olhar do ponto de vista gramatical, tem uma professora ali também, você tem um verbo e um substantivo. A primeira palavra, a primeira honra que vem, a quem honra, honra, está a frase, a oração está no sentido direto, né? Reto. A quem honra, honra. Aí você vê que é um substantivo, né? Comum, abstrato. A quem honra, honra.
se você, é possível você fazer, inverte essa oração. Aí vai ficar, honra a quem honra. A última palavra, honra, ela já não funciona como substantivo. Funciona como um verbo. Então, quem é que honra? Então, se você fizer isso, vai falar, honra quem honra. Se eu honro você, eu que estou te honrando com esse microfone, segura aqui, isso é um teatro. O texto está dizendo que a quem honra, honra, porque honra é uma semente. Eu semeei na tua vida o telefone, o microfone. Quem semeou? Quem honrou? Eu honrei. Então, a quem honra, eu recebo honra. Porque à medida que eu te honro você, eu recebo em dobro de Deus. A quem honra, honra. Então, na verdade, obrigado. Honrar é uma sabedoria, mas você não ouve os pregadores falarem isso. A maioria não fala, nem sabe disso. Por acaso a gente conhece gramática, a gente conhece que é a minha profissão, que eu sou professor de português. Mas deixa eu te dizer, é revelação de Deus, que eu também nunca tinha prestado atenção nisso. Eu estava orando, eu disse, Jesus! E é verdade, porque honra é uma semente. Se você semeia honra, se você é uma pessoa que honra, reconhece, é grata, e é doadora, tem um coração aberto, honra as pessoas que estão sobre você, que andam com você, você está semeando. E quem honra, recebe honra. E vou te dizer, e recebe em dobro. Amém ou não? Aleluia! A honra, por então, é uma semente. E quem semeia, colhe. Agora, em Provérbios capítulo 3, versículo 9, honra ao Senhor com a primícia de toda a tua fazenda. Honra com teus bens. Tem tradução que está melhor. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a tua renda. O que aqui eu estava olhando? Primícia, é bíblico, dízimo e oferta. Quando você dá dízimo, dá primícia, dá oferta, e vou dizer, mas a primícia, eu vou te dizer, primícia é para ser entregue ao sacerdote. Mas a primícia é de Deus, pois é por isso. Porque o sacerdote é um levita. Os discípulos, né? Não os discípulos, mas aqueles homens de Deus que eram levitas, quando Deus dividiu, assim que chegou em Canaã, dividiu o povo em tribo, não é tribo, em 12 eu falo da liderança da tribo, né? Cada um ganhou uma herança. Cada um ganhou uma herança. Mas os levitas não teve herança. O que é a herança dos levitas? Deus é a herança deles. Então, os sacerdotes lá no templo, eles não tinham salário, não tinham nada, não recebiam nada. Mas tudo que era entregue no templo para Deus, porque ele era o chanceler, o sacerdote é o representante de Deus. Amém ou não? Quem é o braço de Deus, quem é a voz de Deus aqui para vocês? É o apóstolo. Amém ou não? Então, quando você dá, por isso que quando dá a primícia não é da igreja. É que tem uns cabeçudos, eu vou encher barriga de apóstolo, de pastor, vou dar o meu dinheiro. Ok, também você não colhe. Mas nós não temos preocupação com isso. É um prazer honrar o nosso pastor com a primícia. E vou dizer, é a melhor semeadura que fazemos. É a melhor semeadura. A primícia é para entregar na mão do sacerdote. É para ele. Porque na verdade ele representa Deus. É para Deus. Tá? Você traz as coisas que vai deixar estragar, vai dizer, verdade? Eu imagino assim, é o sacerdote mesmo. Quando fazia os sacrifícios, matava aqueles animais, tirava o sangue, espargia no altar. E a carne? Entregava o sacerdote. Ele vai dar para o povo na rua? Verdade? Não, mas é para Deus, então. Não pode banalizar nem profanar. Entrega ao sacerdote, ele é o representante de Deus. Amém ou não? Está entendendo isso aqui, irmãos?
E o dízimo? O dízimo sim. Entrega na igreja. E a oferta é para a manutenção da obra de Deus. Porque também aquelas pessoas que trabalham no templo, eles trabalham no templo, não tinha tempo para trabalhar, para ganhar dinheiro fora, era lá no templo. Para manter manutenção do templo, de tudo. Obra, alimento, cuidar das coisas, objetos, utensílios, isso é caro. Então é para isso. Por isso que quando você dá a primícia, dá teu dízimo e dá a tua oferta, você está honrando a obra de Deus. Amém ou não? E a quem honra, honra. Quando você faz de coração, inclusive, Deus te dá em dobro. E eu posso te dizer isso de experiência própria. Experiência própria. Vou dizer aos irmãos. Eu acho que essa parte teórica os irmãos já entenderam. Amém ou não? A importância de você, conscientemente, porque na igreja tem umas pessoas que são novas na igreja. Não conhecem certas coisas. Vem de um mundo que é contrário. Ou trabalha, ou estuda na faculdade. Agora a internet, há uma campanha para que você não dê o dízimo. Dízimo não tem base bíblica. A plantar batata. Ele pode ter conhecimento filosófico, mas não tem revelação de Deus. O que nós falamos é revelação de Deus. E por acaso não somos analfabetos. Eu tenho mais de 3 canudos de papel. Verdade? Não serve para nada. Quando eu falo não serve para nada, no que diz respeito, nós até tivemos um, mas você entendeu, né? Teve a humildade de ir lá e me pedir perdão. Por isso que Deus tem abençoado você. Eu estava doido para destruir teu casamento e você. Mas essa postura de vocês é que tem segurado a onda. E eu sou testemunha. E há uma campanha, não sei se vocês já observaram, uma campanha profunda, tremenda, para abalar a fé dos irmãos na igreja. Então, se o dinheiro é um problema, né? Então, o dinheiro dá dízimo. E eu vou provar a vocês que na Bíblia, você pode provar uma porção de coisa na Bíblia, verdade? É só você não ler o contexto, é só você não entender bem o significado. Tem, a Bíblia são 2 testamentos. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento em grego. Até alguns textos estão em aramaico, Então, as traduções você pode mudar, você pode tripudiar se quiser. Mas nós temos uma coisa que é maior do que o conhecimento filosófico, teológico, nós temos o Espírito Santo que nos revela. Amém? Não tenho dúvida. Eu sempre dei meu dízimo, minha oferta e a minha primícia. Eu não tenho dúvida que é uma bênção de Deus para nós, é um privilégio para nós. Então, quando você dá dízimo, dá oferta, dá primícia, você está honrando a obra de Deus. Amém? Então, daqui para frente eu vou terminar. Quero contar 2 experiências que ilustram isso que estou falando para os irmãos. A primeira experiência, Guilherme não desconhecia não. Um período foi em 2006, em 2005, 2006. Sofríamos muito com o aluguel. Que coisa terrível esse tal de aluguel. Já tinha um bom número de pessoas na igreja. E nós estávamos lá no Parque Regadas. Desculpa que eles conhecem. Não tinha aqueles ricaços que chegaram depois lá, que fizeram tanta coisa, saíram fora e me deixaram na mão. Agora estou numa situação difícil a pagar as coisas boas que eles fizeram. Mas nós não faríamos. Não, pode deixar, pastor, deixa que não vamos fazer. Vai ser bênção, ok. Não vigiei, aceitei sem... Está lá aquele elefante branco. Você foi lá na igreja, né? A nossa igreja, a parte da frente são 4 andares. Banheiro em todos os andares, tudo de primeira, você viu, tem elevador. Se você tiver dificuldade, não sei se você pode ir que tem elevador. Rampa por tudo quanto é lado. Tudo feito de acordo com a prefeitura. Um telão maior do que isso aqui, essa parede aí. Lá no púlpito. Não é mínimo. Mas quiseram dar para a igreja, tudo bem. Não grandes coisas não.
chique. Também não estou aí nem para esse negócio de chique. Quero é Jesus. Mas fico quieto também, não vou, não é? De coração, semearam na obra de Deus. Mas nós vivemos um tempo difícil. A igreja começou na minha casa, era um casarão que eu tinha, que eu alugado, que eu morava. Então eu não tinha para onde ir, botei a igreja, o pessoal lá. Em pouco tempo já tinha 70 pessoas. Jesus, querido. Eu e Raquel era o nosso banheiro, a casa tinha 3 banheiros. O nosso banheiro que o pessoal usava, o nosso telefone. E o quarto dos meus filhos era o quarto onde ficavam as crianças durante o culto. Agora imagina depois do culto. Jesus, aí eu conheci Tricano, que eu não sabia quem era ele. Me apresentaram, disse, esse é o pastor, está aqui. Esse aqui foi o prefeito, e vai vir prefeito outra vez e tal, mas não tinha eleição, não. Ele não estava, era um outro prefeito que estava na época. Ele me tratou tão bem, me abraçou. Você é só político, tem essa jogada, né? Mas foi muito bom, me tratou bem mesmo. Aí eu falei, não, a igreja é na minha casa, que eu estou procurando um lugar, que eu preciso inaugurar a igreja, e eu já estou com a documentação, que eu não queria inaugurar assim clandestinamente, queria registrar, etc., CNPJ, e cumprir a lei. Ele disse, olha, muitas igrejas começaram lá na rádio. Você conhece a Rádio Geração 2000? Não conhecia, não. Ele me perguntou. Não, eu não conheço. Pois é, tem um auditório bom, caso você queira, está à tua disposição. E eu fui para lá, inauguramos a igreja, não me cobrava nada, um carinho. Jesus querido, ele está pensando que eu sou o quê? Eu acho que ele está pensando que eu sou alguma coisa na vida, porque não é possível que ele está me tratando tão bem. Depois ele falou, não, não teve nada não, é que eu olhei para você, teu semblante, eu senti simpatia por você. Ele não era crente naquela época, e ele disse, eu senti uma atração, uma simpatia, senti que você é uma pessoa de Deus mesmo. Ah, então obrigado. Pior que a igreja ali triplicou, piorou mais ainda. Aí fomos para cima de onde era o boliche ali, não sei, agora é a Casa Vídeo, em cima tinha um salão, fomos para lá. Dali a igreja dobrou outra vez, aí fui para baixo. Hoje tem um negócio de vender comida de cachorro ali, pet, está escrito em inglês, né? Hã? Ali que foi a igreja, tirei um paredão que tinha no meio, agora também tiraram, né? Um salão enorme, encheu outra vez. Jesus querido, mas era só nós pobrezinhos, né? Só que espenchado lá. A renda da igreja não era muito grande, cheguei a atrasar o aluguel ali também, só Jesus. Aí fomos lá para o Parque Regada, foi o melhor tempo da igreja. Era a igreja Nova Vida que tinha saído de lá. Falei, Jesus, eu preciso comprar um terreno, uma coisa. Aí comecei a fazer uma campanha lá onde está a igreja agora, né? Eu nem sabia que queria vender, se eu não queria. O único lugar disponível era lá, né? Eu achava que era mais simples, talvez não ficasse tão caro. Eu levei mais de um ano, todo dia, chovendo ou não chovendo. 6 horas da manhã eu estava lá na frente, para lá e para cá, com um vidrinho de óleo na mão, ungindo aqueles 3 terrenos ali. Inclusive aquele do meio onde nós compramos primeiro, né? Jesus, não tem nem dinheiro para comprar, mas nós precisamos comprar um terreno desse aqui. Senhor Jesus, eu tinha uma casa velha abandonada lá. Jesus. Aí eu fui a um congresso em Volta Redonda, pastor Joel. E lá um dos pastores disseram, olha, era uma tenda enorme que eles tinham, e o pastor Joel queria construir a igreja. Já tinha alguma coisa para começar a construir. E o pastor pediu licença, ele falou assim, dá licença que eu vou pedir essa oferta. Eu falei, irmãos, aqui é uma igreja abençoada. E quantos pastores aqui vivem de aluguel? O sofrimento do aluguel. Eu fui o terceiro a levantar a mão. Ainda não levantei a mão, eu fiquei de pé e levantei a mão. Quando eu olhei assim, só tinha eu em pé. Pô, além de ser preto, saliente. Aí fiquei sem graça, fui tirar a mão devagarzinho, assim. Minha esposa do lado. Aí ela falou exatamente assim, você é saliente. Aí, quem mandou você ficar em pé? Ele só mandou levantar a mão, isso é verdade. Quero tanto comprar um terreno. Na verdade, por que ele perguntou quem não tinha prédio próprio?
Eu estou perguntando isso porque eu quero fazer uma campanha aqui. O Joel quer construir. Ainda não tem o dinheiro todo. Quem gostaria de honrar a campanha dele para a construção da... Então eu vou pedir aqui 10 pastores dos que não têm terreno próprio, casa própria ou sede própria. O desafio da honra é R$1.000. 10 pastores que vão semear, honrar a campanha do Joel aqui, com R$1.000. Aí eu fui o primeiro. Falei, meu bem, eu já estava aposentado, e funcionário público não é grande coisa a aposentadoria. Eu falei, Raquel, a gente recebia pelo Banco Itaú na época, tinha um talão de cheque, mas meu pagamento seria na outra semana. Eu falei, Raquel, eu quero participar. Perguntei se eu podia dar um cheque. Pode. Aí eu fui lá na frente, Raquel, ela comigo, vamos fazer? Vamos. Vamos o quê, mulher? Se eu estou junto contigo. Ela é meio doidinha, né? Já viu, né? O que eu falar, ela está junto mesmo. Aí fui lá na frente. Jesus, me socorre. Pastor, eu quero dar um cheque. Que a maioria nem dava cheque, às vezes tinha dinheiro, né? Tinha outros meios. Não tinha cartão como é agora, né? Pix, sei lá o quê. Graças a Deus que não tinha, porque como é que ia dar o Pix? Né? Eu falei, pastor, eu quero dar um cheque. Pode dar cheque. Eu falei, mas eu tenho que ser predado. Mas não pode ser muito tempo, não. Isso foi no sábado de manhã. Disse ele, até quando? Até quinta ou sexta, porque aí já deve dar tempo de sair meu pagamento. Porque não sai agora. Eu tinha a data do pagamento, né? Ok. Aí dei o cheque. Alegre, meu bem. O negócio agora, quando eu chegar lá, segunda-feira, vou lá no banco falar com o gerente para ele segurar onde que se bater um cheque desse lá, porque eu acho que até quinta-feira o pagamento não sai. Segunda-feira, fui lá no banco, fiquei esperando até começar o expediente. Entrei lá, falei com o gerente, eu estou com um problema aí, eu dei um cheque e o meu pagamento é só quinta-feira, de R$1.000. E R$1.000 em 2005 era dinheiro, verdade, irmão? Rapaz, maior doideira. Nem dormi à noite, aquelas 2 noites de sábado e domingo, eu não dormi, preocupado, Jesus, tem um nome, meu pai amado. Aí o gerente foi lá no computador. O Biraci Xavier, mas teu pagamento já saiu. Não saiu não. É que eu dei R$1.000. Tá aqui, ó. Já entrou os seus R$1.000. Jesus, eu te pedi, você não deixa. Não teve problema não, já cobriu. Já entrou na compensação na sexta-feira, entrou compensação. Entrou na tua conta na quinta-feira o teu pagamento, você não veio receber? Não estava aqui, estava em Volta Redonda. Aí ele falou, está aqui, ó, já foi pago. À noite foi feita a compensação, está lá. Eu falei, Jesus, mas o que houve? Está aqui, rapaz. Quando ele me mostrou o montante do meu pagamento, eu falei, não sou eu. Houve engano. Eu não recebo isso. Vê mês passado. Tem quase o dobro aqui. Já aconteceu? O pagamento saiu antes e eu recebi algumas coisas que eu não sabia que foi acrescentado. Eu recebi o dobro do pagamento. Se eu fosse você, dava um aplauso ao Senhor. Aleluia! A quem honra! Então, honra a quem honra. Honrei o meu amigo, honrei a obra de Deus. Eu não tinha o dinheiro ali, mas eu fui de coração. E Deus me honrou com o dobro. Deixa eu te dizer, querido irmão, não tem teu coração fechado. Não tenha o teu coração fechado para a obra de Deus. Honra. Princípio da honra. É um princípio. Honra é um princípio. Sabe o que é princípio? É fundamento. Está vendo essa coluna ali, ó? Lá embaixo, com certeza, tem uma sapata. Essa coluna é fundamento. Fundamento. Aqui tem também. É que está por dentro da parede. Sabe o que é fundamento? Sabe o que é fundamento?
é a base de sustentação de um prédio. Parede é estrutura. Telhado é uma estrutura. Porque você pode mexer, o prédio não vai cair. Se eu fizer um buraco naquela parede ali, o prédio não cai. Eu posso trocar esse piso, não vai afetar. Eu posso mudar a pintura, não vai mudar. Eu posso arrancar esse embolso, fazer um outro embolso, que não vai cair, mas se eu mexer na base, na base, é a base, estrutura não, pode mexer na estrutura, tu não pode mexer na base. É fundamento, é o que sustenta. Deixa eu te dizer, honra, autoridade, obedecer, autoridade, é fundamento, é princípio é fundamento. Vou te dizer, e Deus é fiel, e Deus é fiel. Agora deixa eu dizer aos irmãos, uma que eu disse que ia falar, eu vou falar agora, porque já passei um pouquinho do horário, né? Irmão, esse casal, porque eu vou dizer só vocês, não que você e ele é um só, e ela é um só. Esse casal me deu a honra de cuidar deles há algum tempo. Chegaram, já eram pastores. Aquela linda moça lá era uma garotinha, tímida, ficava me olhando assim. A outrazinha era um neném, né? Depois chegou a irmã Mercedes. Eles nunca fizeram nada, diferentemente de outros pastores lá, sem falar comigo. O que é essa atitude dele? Eles honravam a minha liderança. Então eu não vou falar tudo. Quando eles quiseram, por várias razões, abrir, era uma célula, não é? Era uma célula. Aí ele me falou, pastor, o que o senhor acha? Ok, tem a minha bênção. Ele nunca fez nada sem que eu desse a bênção. Depois ele quis, eu tinha falado antes, você a intenção não é o seu lado. O meu desejo é transformar as margens do rio num ministério. Vamos pensar sobre isso. Talvez você não lembre que você me falou isso. Ok. Eles cantavam bem, o pessoal gostava de tocarem lá, me ajudavam muito no louvor. Aí aconteceram várias coisas, disse, pastor, eu vou ter que, estou pensando então começar um trabalho, mas eu quero só fazer, se o senhor disser sim, me abençoar. Abençoei. Então, todas as coisas, tem outras coisas que eles fizeram, que eles faziam, ele falava comigo primeiro. Se eu dissesse não, era não. E muita gente já fala, por que você não faz isso? Pô, um ministério desse que vocês têm, vai enterrar teu ministério aqui? Mas você fingia que não ouvia. Só fazia se falasse comigo. Isso quer dizer, honra, até com o prejuízo dele. Pô, ele podia ter já feito há muito tempo, mas para não desonrar a cobertura, a liderança, ele me perguntava, se eu dissesse não, era não. Então estou aqui, querido, para retribuir a honra. Eu não podia vir aqui. Você viu lá a festa, né? Eu não podia vir aqui. Mas eu vim aqui que eu quero retribuir a honra. Porque a quem honra é honra. Eu queria que você ficasse de pé, viesse aqui, você e Raquel. Pode me dar essa coisa de óleo aqui? Vou fazer uma coisa que normalmente eu não faço. Quer dizer, não é que eu não faço nunca. Eu não faço com qualquer pessoa. Não faço de qualquer maneira. Quantas vezes eu queria ir num lugar, numa igreja para ministrar e falar não. Segura a onda, espera. E ele não ia. A quem honra, ele me honrava. Agora eu quero honrar. Eu quero dizer a você que eu te abençoo. Abençoo o seu ministério. E eu abençoo o chamado de Deus na tua vida. E conte com o meu apoio. Estou falando publicamente para a tua igreja. Você, eu como apóstolo, meu querido apóstolo Guilherme, tem a minha bênção. Eu vim aqui para restituir. Eu te abençoo. Mas eu vou precisar, pode ficar ajoelhado. Agora só quero que você levante a cabeça. Eu quero te abençoar, reconhecer o teu ministério apostólico. Acho que ela deveria ser também. Não é só porque é tua esposa, porque ela carrega a pegada com você. E isso vai acontecer a qualquer momento. Deus não me mandou fazer, senão eu faria. Ela tem chamada apostólica por tua causa com você. Então quero dizer que eu te abençoo, reconheço o seu teu apostolado, reconheço o teu ministério e eu quero abençoar. E tenho consciência do que estou falando. Por isso, eu quero fazer duas coisas. A primeira coisa, daqui as tuas mãos. As duas. Eu unjo as tuas mãos.
Raquel, eu unjo as tuas mãos, para que tudo que vocês tocarem as mãos seja próspero e abençoado pelo Senhor. Eu vou passar por trás e vou ungir teus pés. Eu unjo os teus pés. Pode ficar assim. Pode deixar. Eu ia ungir aqui o calcanhar. Raquel, eu unjo teus pés. Guilherme, eu unjo teus pés, para que onde vocês colocarem a planta dos pés seja o lugar da conquista e de possessão de vocês, em nome de Jesus. Mas eu unjo também os teus olhos, para que quando nesse ministério vocês possam contemplar a glória de Deus. Eu unjo também os teus ouvidos, para que eles possam ouvir e compreender a voz do Senhor, apóstolos. E unjo o lábio de vocês, para que vocês possam profetizar da parte de Deus. E quero concluir essa honradez, esse ato de honra, eu precisava que vocês ficassem de pé. Segura aqui o microfone, porque eu quero que eles ouçam o que eu vou falar. Eu vou ficar do lado de cá. Eu abraço vocês e libero sobre a vida de vocês a unção que está sobre a minha vida. Eu compartilho sobre vocês a unção de conquista, a unção de multiplicação, a unção de riqueza, de fartura, de abundância. Eu reparto, compartilho com vocês, para que essa caminhada seja uma caminhada vitoriosa e abençoada por Deus. Por isso eu estou aqui, para fazer sobre vocês esta restituição, porque vocês honraram o meu ministério lá, honraram as minhas palavras, honraram a minha liderança, e eu retribuo sobre vocês esta pegada de honra, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor, irmão. Deus abençoe. Aleluia! Quero agradecer essa oportunidade. Eu não gosto de falar muito isso, não. Muito obrigado por essa oportunidade. Mas eu quero agradecer ao Senhor a oportunidade que Ele me deu, por alguma razão, de poder vir aqui e restituir essa honra que vocês me deram. Eu agora estou restituindo a vocês. Deus abençoe. Em nome de Jesus.